O Notion é aquele software queridinho pelos gurus de produtividade que alcançou um nível de interesse quase religioso pelas pessoas. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre esse software e por que que ele alcançou esse nível de gratidão das pessoas. Recentemente eu estava falando no meu Instagram como que um software de serviço pode crescer, dando ideias de estratégias, e alguém me perguntou: tá, mas como que o Notion se encaixa nessas estratégias? E realmente não se encaixam. O Notion é um modelo diferente. Eles pegaram os livros de como escalar uma startup e botaram fogo. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é baseado em outro vídeo que eu encontrei no YouTube, um vídeo em inglês, que eu vou deixar aqui na descrição, e por isso que eu estou falando. Eu achei muito interessante esse vídeo e veio trazer um pouco aqui sobre como que funciona a psicologia do Notion para crescer uma startup. O Notion é um canivete suíço do software, né? Ele tem, por exemplo, um CRM, uma lista de tarefas, uma ferramenta de gerenciamento de projetos, um espaço colaborativo, tem tudo. E mesmo tendo tudo, parece que ele não faz nada direito, não é, né? Cada uma dessas partes não é a melhor versão que tu vai encontrar hoje na internet. Mesmo assim, ele está dando muito certo, as pessoas amam muito o Notion. Por que será que isso está acontecendo? Vamos ler a definição do Notion que eu encontrei na Wikipédia. Notion é uma aplicação que fornece componentes tais como notas, base de dados, quadros, Kanban, wikis, calendários e lembretes. Os usuários podem ligar esses componentes para criar seus próprios sistemas de gerenciamento de conhecimento. Tomada de notas, gerenciamento de dados, gerenciamento de projetos, entre outros. Esses componentes e sistemas podem ser utilizados individualmente ou em colaboração com os outros. Essa é a definição do que o Notion faz. Mas o que fez o Notion se destacar não foi a quantidade de funcionalidades que ele tem. Por exemplo, ele tem a parte de editor de texto que imitaria, por exemplo, o Microsoft Word, mas ele é mais simplificado. Eles pegaram as partes principais que as pessoas realmente precisam de um editor de texto e deixaram muito simples. Por exemplo, no editor de texto, tu pode editar o texto como no Microsoft Word, mas tu não tem um monte de opções de fontes, tu não tem um monte de opções de cores, não tem a parte de impressão de arquivo. Hoje em dia, muito raramente as pessoas imprimem algum arquivo. Essa é a genialidade do Notion. Eles conseguiram simplificar todas essas principais características e unir num software só. Mas só isso não explica o sucesso do Notion. O Notion também tem uma psicologia por trás que faz ele ter um sucesso muito maior. E eu vou tentar explicar aqui o que significa essa psicologia do Notion que fez ele se destacar tanto. O primeiro efeito é o efeito IKEA. Conhece aquela loja de móveis chamada IKEA, que tu compra um móvel desmontado, traz para casa e monta? Quando a gente monta o móvel, nós normalmente damos um valor desproporcional àquilo que a gente construiu com as próprias mãos. E o Notion tem isso. Tu construiu a tua ferramenta com as tuas próprias mãos e tu acaba dando um valor muito maior para aquilo que tu construiu. E é justamente por isso, porque tu construiu aquela aplicação com as tuas mãos, tu montou aquele processo dentro do software, que tu acaba se sentindo orgulhoso e dá um valor muito maior do que um software equivalente que fizesse exatamente a mesma coisa, mas que não foi tu que construiu. O segundo princípio é o martelo de Maslow. Quando tu tem um martelo, todo problema é um prego. Então, se tu já construiu alguma coisa com Notion, tu conhece aquela ferramenta, tu sabe o que é possível fazer com aquela ferramenta, agora todo novo problema que surgir na tua vida, tu vai tentar resolver com o Notion. O terceiro princípio é o metagame, tá? O que significa o metagame? Tem toda uma rede de youtubers, encontros, blogs, gente que vende templates para o Notion. Existe tudo isso em torno do Notion. Em vez de a empresa contratar um monte de vendedores para vender aquele software, não, existe todos esses influenciadores que adoram o Notion e eles acabam vendendo o Notion de alguma maneira, indicando, mostrando, fazendo reuniões. Isso que se chama de metagame. Então, o Notion é baseado nesses três princípios para crescer.
Então, essas mesmas pessoas que usam o Notion para pessoa física, quando elas entram nas empresas, seja como funcionário, ou seja, abrindo sua própria empresa, como que eles vão resolver os seus problemas? Usando o Notion. Então, dessa maneira, ele acaba se espalhando entre as startups, entre as pessoas, e dessa maneira o software acaba crescendo muito porque existe toda essa devoção em relação ao software. Resumindo, o Notion não é apenas um software, né? Tem toda uma filosofia de produtividade em torno que não é fácil de copiar, tá? Mas se tu gosta desse assunto de software como serviço, como escalar empresas de software como serviço, estratégias diferentes para escalar uma empresa de software, deixa eu te contar que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente fala sobre software como serviço, sobre como escalar esse tipo de empresa, tá? A comunidade, o link para a comunidade está aqui na descrição desse vídeo, é só clicar, a comunidade é totalmente gratuita, tá? Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para as pessoas, manda para aquele teu amigo que é viciado em Notion.